O curso de SPAR SPU se depara agora com um novo pedido. Esclarecimentos do uso das comunicações, transferências, envios e uso de arquivos de forma colaborativa. FTP ou driver virtual. Nós temos a condição de trabalhar com FTP, File Transfer Protocol, desde 1971. E o aplicativo utilizou esse recurso nos anos de 90, 93 e criou uma maneira de trocar de forma colaborativa os arquivos de trabalho, tanto para montagem do planejamento como para consolidação da medição. Também trabalhou, mais recentemente, o conjunto de drivers virtuais ou de pastas virtuais que substitui o antigo FTP, transferência de arquivos, por uma maneira mais rápida e mais prática. Nós vamos ver aqui as duas maneiras, em particular agora o uso dos ajustes dos servidores FTP e da escolha e da transferência e resgate desses arquivos. Com o Spider aberto, você vai em Ajustes, Servidores FTP, e ele vai abrir uma janela para você cadastrar os servidores FTP. O cadastro do servidor FTP tem o objetivo de dar acesso a um driver, uma pasta, um diretório que não está na sua máquina. Está em algum lugar da nuvem cujo acesso não é via Dropbox, não é via Google Drive, é um acesso específico do File Transfer Protocol, que é uma maneira da década de 90 ou década de 2000 de fazer a importação e exportação para o mundo corporativo colaborativo. Nós temos aqui a tela onde você adiciona servidores. Que aí tem uma empresa, tem outra empresa, tem uma turma, tem um amigo, tem uma rede. Você se conecta na nuvem específica e particular através de senhas e contrassenhas. Então você pode adicionar um ou ver a propriedade de um já existente. Na turma FSPD 13, as propriedades são as seguintes: o nome, que aparece para você escolher, o hospedeiro, o seu login e a sua senha. Já você indo para a outra turma, que é a 09, encontramos como propriedade um nome de identificação, um hospedeiro, e o hospedeiro aqui nós observamos que tem uma barra, um diretório. Então, dentro da nuvem, no site, o site HTTP vai ser acessado pelo protocolo FTP, File Transfer. E aí nós temos um outro usuário e uma outra senha. Cada acesso para cada empresa, cada pasta, cada dispositivo de rede particular tem que ter um controle, senão vira bagunça. Aqui nós temos a turma 813. As propriedades mostram que tem um nome, tem uma pasta chamada AAA, que é uma coisa diferente, tem um usuário e tem uma senha. Nós, para podermos configurar um acesso novo, temos que ter o hospedeiro, temos que ter o login, temos que ter a senha. Senão não vamos ter acesso às informações que estão no sistema. Para isso, no caderno de estudo, deve existir as dicas para você acessar. Vamos dar uma olhada. As nossas referências para esse trabalho se encontram no caderno de estudos na página 17. E aí, a tela de propriedade do servidor faz algum sentido. Precisamos, então, agora cadastrar esse servidor com as indicações que aparecem aqui. Dando um zoom maior,
a gente consegue dizer que adicionamos um servidor chamado SPU, -user. O nome do host e a password e o login, elas ficam por conta da dica que aparece aqui. Os QR Codes são 3, que são 3 informações: host, username e password. Com esses 3 QR Codes, escaneados pelo telefone celular, você vai conseguir o texto que é para colocar dentro dos campos que vão permitir que você entre no servidor FTP. E para que entrar no servidor FTP? Assim, uma vez que o FTP foi configurado, o servidor FTP foi configurado, com as referências que nós conseguimos no caderno de estudos, preenchendo todos os campos, a gente faz o seguinte: pode resgatar o projeto não a partir de um novo, não a partir do project, não abrir alguém, mas alguém a partir da nossa estrutura de trabalho, mas baixar dentro de uma das redes que nós temos acesso. Nós temos acesso aqui a diversas redes, em particular aquela que nós acabamos de construir, de definir, é o SPU User. Com essa tela você aperta Connect, ele faz a verificação de protocolo e descobre todos os documentos que nós temos lá nesse diretório, nessa pasta na nuvem. Nós só temos um, que é o documento do caderno de estudo, versão 1, e aí eu posso pedir para levar para mim. Levar para mim. Não levei ainda, eu apenas selecionei que eu quero buscar. Se houvessem outros arquivos, eu selecionaria, mandava para mim e receberia o arquivo. E aqui diz que o arquivo foi recebido com sucesso. Aqui temos um documento, não um projeto. Nós poderíamos, mais uma vez, nós poderíamos baixar da pasta do nosso servidor escolhido alguns arquivos. Lá dentro nós temos arquivos tipo documento, que é o que nós estamos falando, SDoc, e arquivos do tipo projeto, que são arquivos SPRJ. No nosso trabalho aqui é baixar esse arquivo, porque esse arquivo vai nos facilitar. Abrindo esse arquivo, verificamos que ele não é um projeto, é um documento, mas que já tem tudo escrito, pronto para nós não termos que digitar. Apenas copiar, vamos ver aqui, copiar e colar na nossa AP ou transferir isso para um projeto. Nós não temos nenhum projeto, preciso então criar um projeto novo. Vou identificar o projeto conforme as orientações, e uma vez que nós temos um projeto novo, vazio, a gente pode pegar o documento e transferir ele para o projeto 5, para esse projeto que nós abrimos agora. Se tudo der certo, quando nós abrirmos o nosso antigo arquivo, já encontramos toda a estrutura montada, sem nós termos que criar a estrutura. Então, o FTP, nesse caso que foi utilizado para ilustrar, permite que nós recebamos arquivos e os arquivos possam ser, botão direito, transferidos de um para o outro, do outro para o um. Assim a gente esclarece melhor a proposta do exercício, identifica os ajustes necessários para a criação de um servidor ou de acesso a um servidor FTP
E o projeto não é criado por nós, ele pode ser baixado a partir dessa pasta desse servidor. Temos vários servidores, mas a gente vai escolher aquele que nós criamos pela conexão, pela verificação da existência de arquivos, pela escolha do arquivo e recebimento do arquivo. Com isso, nós, sem querer, temos 2 arquivos iguais. Acredito que assim a gente ilustra o exercício previsto na página 17 do caderno de estudos. Quando nós falamos em pasta na nuvem, ou drivers, ou Dropbox, ou Google Drive, nós estamos falando que é possível nós mapearmos uma pasta reflexo aqui na nossa rede e escolher uma pasta para ser cadastrada dentro do próprio Spyder. Então, se o ambiente de trabalho do Spyder prevê o acesso através de uma estrutura organizada, customizada pelo próprio usuário de diversas pastas, é possível então nós criarmos ou apresentarmos como parte da estrutura mais uma pasta. E essa pasta ela é mapeada, conforme já apresentado, como, por exemplo, título e selecionar qual pasta. E aqui eu tenho na estrutura da minha máquina Dropbox, OneDrive, Google Drive, mas vamos lá. Vamos pegar o Dropbox e escolher uma das pastas que eu tenho, por exemplo, essa aqui. E aqui eu tenho o caminho da minha máquina que reflete o caminho que vai transferir dados para a nuvem. E eu coloco a pasta escolhida do Google Drive, do OneDrive, do Dropbox, como uma pasta a ser utilizada pelo nosso sistema de trabalho de gestão de projetos e programas e portfólios. Assim, não tendo arquivo nenhum por enquanto aqui, eu posso utilizar todo o trabalho do projeto e depois guardá-lo na pasta, que nesse caso está na minha máquina, mas apenas reflete o conjunto de arquivos e informações que estão na nuvem. Dessa forma, e de forma controlada e registrada, é possível trabalhar de forma colaborativa, mais simples, mais rápida, utilizando esses dispositivos de armazenamento na nuvem. Mais tarde, eu tenho no Dropbox, na pasta Dropbox, nosso arquivo, e sendo compartilhada, todos que têm acesso terão acesso a esse arquivo, as atualizações e medições. Esse vídeo foi produzido em apoio ao curso Spyder Project User, que tem o objetivo de promover a formação de usuários nesta ferramenta, e foi desenvolvido pela Ectus Consultoria de Desenvolvimento com o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro e, é claro, é filiado ao Spyder Team, um registrado provedor de conhecimentos do PMI.